Meus colegas, hoje eu também não pude estar presente, mas elaborei esta aula juntamente com vocês. Gostaria de explicar este assunto que é muito importante, é o último assunto desta nossa matéria. Nas próximas aulas eu voltarei a alguns detalhes do que eu estou colocando aqui, mas é importante que você não deixe de estudar tanto pela apostila que eu vou mandar, como também pelos livros, entre eles o do Sérgio Cavalieri. Veja, até então nós vimos contratos. Contratos de consumo, eles nos apresenta, a partir lá do artigo 29, do artigo 30 da Lei 8.078, as perspectivas que o Código entende sobre a proteção do consumidor, da pessoa que consome, na relação jurídica de consumo. Então, o contrato é uma espécie de ajuste, de acordo, que o Código estipula as suas observações, as suas indicações e também tenta com isso proteger de uma maneira mais efetiva o consumidor. Veja, o Código, se nós seguíssemos artigo por artigo, vocês iriam perceber que nós demos um salto do artigo 12 até o artigo 29. Por que eu preferi fazer isto? Primeiro, para apresentar a vocês o contrato e o que é o contrato de consumo. E em cima desta apresentação do que seria o contrato de consumo, mostrar para vocês a prática, o dia a dia de como se dá a questão da aplicação da norma consumerista nas relações de consumo. Perceba, o contrato de consumo ele segue uma lógica que nós já vimos e nós já explicamos nas aulas passadas, que seria o quê? Tentar equiparar forças entre fornecedor e consumidor. Fornecedor por duas razões: por ele manter a estrutura contratual, por ele antecipadamente definir as cláusulas que vão incidir no contrato, e também porque a partir do momento que ele estipula, do que ele se dispõe a comercializar, a se tornar fornecedor, ele traz para si aquela perspectiva que nós já falamos nas aulas passadas, que seria o tal do risco negocial. É esse princípio que dá justificativas para que a relação de consumo tenha na priorização a defesa do consumidor. Agora nós vamos entrar no assunto de responsabilidade. Só que para falar sobre responsabilidade, nós precisamos também buscar entender esse tema responsabilidade de maneira geral, principalmente no que pertine ao Código Civil brasileiro. Então veja, primeira coisa que eu vou adiantar para vocês é que na esfera consumerista nós vamos ter a evolução consolidada do sentido de responsabilidade. Vocês vão perceber naquilo que eu vou explicar que a responsabilidade jurídica na relação de consumo, em regra, ela é objetiva. E já já vocês vão entender a diferença da relação ser objetiva para a responsabilidade ser subjetiva. Certo? Então, nessa aula nós vamos ver o conceito de responsabilidade, vamos ver o conceito de responsabilidade objetiva e também subjetiva, como também vamos ver os excludentes de responsabilidade. Onde é que esse assunto está no Código, na Lei 8.078? Abra aí o seu código, abra a sua lei, no artigo 12, e vocês vão ver que o Código trata da responsabilidade jurídica. Do artigo 12 até o artigo 27, 28, nós vamos ter esse contexto de responsabilidade. Né? E vocês vão poder entender quais seriam os direitos que o consumidor tem
em que esfera o consumidor ele é protegido e como é que o consumidor pode evitar uma demanda nessa área de responsabilidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, e eu estou mandando também junto deste vídeo os slides do que eu estou apresentando, é o conceito de responsabilidade. Veja bem, a palavra responsabilidade, ela possui um sentido de... Na verdade, ela possui vários sentidos, por isso que ela é chamada de polissêmica. Ou seja, ela tem vários significados. E, numa linguagem mais simples, ela poderia indicar acuidade, zelo, diligência, atenção. Para nós que somos do mundo jurídico, nós temos que observar que no plano jurídico, responsabilidade ela vai corresponder a uma obrigação que todos devem manter, ou seja, que todos devem responder a seus atos. Então, o meu ato neste mundo, tudo aquilo que eu faço neste mundo tem uma consequência. Então, responsabilidade é essa obrigação que nasce, que é gerada a partir da minha atitude jurídica. Se a minha atitude jurídica ela tem importância para o direito, tem importância para o ordenamento, se ela é um ato jurídico, com certeza ela vai desencadear efeitos. E a responsabilidade é o quê? Nada mais é do que a obrigação que é gerada nesses efeitos jurídicos. Então veja, quando nós falamos de responsabilidade, principalmente nessa matéria, neste conteúdo, nós estamos aprofundando isso. Nós estamos dizendo que o ente jurídico, que o ato jurídico, que o agente jurídico, na sua atitude, ele gerou uma consequência jurídica. Eu pratico um ato, eu faço algo no mundo dos fatos, esse fato, esse algo que eu pratiquei se transforma em um fato jurídico e esse fato jurídico vai emanar consequências jurídicas. Assim sendo, nós precisamos perceber que o código ele vem nos apresentar o que seria responsabilidade. E esse conceito de responsabilidade ele é interessantíssimo, porque ele não é um conceito recente, de agora. Ele é um conceito que tem muitos séculos. Não é? Então, desde que o ser humano ele começou a padronizar comportamentos e comportamentos com controle social, com incidência jurídica, também começou a haver uma descrição do que seria responsabilidade. Então veja, antigamente, quando nós falávamos de responsabilidade, ou seja, de consequências jurídicas, era comum nós falarmos de culpa, ou de culpabilidade. E esse conceito atual, ele evoluiu. Ele deixa de ser uma mera averiguação de culpa para identificar elementos, para se identificar consequências de um dano. Então vejam, no slide que eu mandei para vocês, vocês vão ver lá que o conceito evolui tanto no alcance quanto também nos fundamentos, passando da responsabilidade como um dever genérico, mas agora também trabalhando com a questão do risco da atividade, que nós vamos também falar um pouquinho para vocês. E veja que interessante, na área de direito de consumo, nós vamos ter a figura do fornecedor. Esse fornecedor tem como base, tem como um dos princípios formadores do seu conceito, o tal do risco negocial, que nada mais é, que nada deixa de ser do que, por eu ser detentor de uma condição de privilégio, de manter sobre a minha esfera de decisões os termos de um contrato, logicamente o consumidor vai estar numa posição de fraqueza em relação a mim. Então, adiante, eu vou apresentar para vocês
alguns conceitos, alguns pontos que a doutrina nos expõe sobre responsabilidade. No livro aí que vocês estão vendo, e também nos slides, vocês vão ver um conceito clássico do Washington de Barros que diz o seguinte, que as exigências de uma vida em sociedade, de uma vida relacional, ela também impõe ao cidadão, ao ser humano, à pessoa que convive, responder por suas ações e omissões lesivas. Porque veja, de um ato que eu cometo, de alguma coisa que eu pratico, que gera na esfera do outro algum tipo de consequência jurídica, ou seja, que afeta o patrimônio daquela pessoa, que gera no patrimônio daquela pessoa um prejuízo, essa situação ela merece e ela demandará uma reparação, uma restituição à condição anterior. Ou seja, a pessoa pratica um fato, a pessoa pratica um ato, ela comete um ato que gera consequências jurídicas, e aqui nós estamos falando de consequências danosas, perda no patrimônio ou pessoal ou material do outro, e isso também vai necessitar, vai impor consequências jurídicas, ou seja, responsabilidade, responsabilização daquele que praticou o ato inconsequente. Então vejam, também no slide que eu mandei para vocês, um conceito que nós vamos ter de responsabilidade é aquele que diz que a responsabilidade é uma obrigação que impõe a qualquer pessoa o dever de reparar um mal cometido. Então, a responsabilidade nasce quando eu, no meu ato, na minha prática, gero uma consequência jurídica que demandará reparação material, moral ou qualquer outra que seja necessário compensar. Silvio Rodrigues também nesse slide diz o seguinte, que a responsabilidade é a obrigação que pode incumbir, que pode obrigar, que pode impor uma pessoa a reparar o prejuízo que ela causou a outra. Não é? Ou seja, a pessoa pratica um ato e vai ter que arcar com as consequências daquele ato jurídico, daquele ato judicial. Então vejam, vocês estão percebendo que nós estamos tratando de reparação de um ato jurídico que exige da outra parte o cumprimento de uma obrigação pelos efeitos que aquele ato gerou na vida daquela pessoa. Não é? Vocês vão ver também no slide seguinte que um autor chamado Arnold Walden, ele diz que a pessoa que sofre um mal, quer dizer, que sofre as consequências da violação de uma norma, essa pessoa também vai estar obrigada a reparar o prejuízo que ela causou. Então, isso é algo que é regra. Quando eu pratico um fato que gera prejuízos, eu devo também arcar pela reparação, pela reconstituição do patrimônio da vítima a qual o meu ato gerou aquele prejuízo. Tá? E eu também poderia destacar o próprio conceito da Maria Helena Diniz, que também está no slide que eu mandei para vocês, e tem nos melhores livros sobre responsabilidade, inclusive do Sérgio Cavalieri, diz que é o seguinte, que a responsabilidade civil é uma medida que obriga alguém a reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de um ato próprio imputado a ela, né? Ou seja, eu pratiquei, eu tenho que cumprir a minha obrigação para reparar o dano que eu causei. Inclusive, esse dano pode ser causado por mim, pode ser causado por alguém que eu tenho o dever sobre aquela pessoa, como também sobre coisa ou animal que esteja sob a minha guarda. Tá bom? Então, seguindo adiante,
nós vamos ver que nós vivemos atualmente numa sociedade de risco, uma sociedade que é composta por várias vertentes. A maior prova disso é o que nós estamos hoje vivenciando em termos de política. Não é? O meio político tem aguçado, não é? O aparecimento das diferenças de comportamento, de pensamento, de posicionamento em relação às coisas do mundo. E veja, diante de uma sociedade como essa, que começou também a gerar dentro do seu âmago riscos, nós podemos compreender que esse momento, essa parte da história que nós estamos vivenciando, possui inúmeros riscos. Riscos decorrentes da tecnologia. Por exemplo, eu estou aqui me expondo para vocês nesse vídeo e acredito que o vídeo vai ser utilizado de uma forma correta. Mas pense, quantas pessoas que sofrem com a má utilização de imagens, não é? E hoje a tecnologia ela dá até capacidade que o rosto de determinadas pessoas possam ser utilizados para compor cenas ou para praticar atos que aquela pessoa não os fez. Então, riscos decorrentes da tecnologia. Nós também temos hoje um momento, e vivemos um momento, onde a própria natureza, onde o meio que a gente vive, ele tem tido intempéries, ele tem tido reações que nunca antes nós percebemos. Chuvas demais, seca demais, ou seja, nós não temos mais um controle ou uma previsibilidade muito ordinária, muito definida quando nós falamos de meio ambiente. Inclusive, meio ambiente não só a natureza, mas o próprio ser humano. Nós temos tido assim situações onde as pessoas têm se descontrolado, muitos casos de suicídio, muitos problemas de família, ou seja, todo um estresse, toda uma vida problematizada. E a gente também, dentro dessa sociedade de risco, que isso tem a ver com responsabilidade, nós nos deparamos também com o que é o mais essencial, a necessidade de decisões humanas, de tomadas de decisões que envolvem bastante ou muita prudência. Nós podemos perceber isso diante das demandas judiciais que abarrotam os tribunais, né, as justiças de primeiro grau, os juizados, ou seja, muitas situações que poderiam ser evitadas se os agentes pensassem um pouco mais diante das suas atitudes. Mas veja, por que falar sobre decisões humanas quando nós estamos vendo esse assunto? Porque são essas decisões, são esses comportamentos, é essa convivência grupal, são esses riscos que surgiram dessa sociedade que vão nos dar parâmetros, que vão nos apresentar um quadro, um contexto para entender a responsabilidade civil. Na atualidade, o conceito ou os aspectos de responsabilidade, eles vão envolver inúmeras situações, inúmeros pontos, né? Inclusive eu diria até a vocês que hoje se torna muito complicado compreender determinados fatos, porque sempre vão existir pontos de vista diferentes. E às vezes, para um juiz decidir sobre determinado ato, ele precisa realmente, além de aplicar bem a lei, usar muito do bom senso, usar muito da vivência, da experiência. Vou destacar para vocês um fato que foi até noticiado esses dias e que envolve direito do consumidor, quando uma mãe, aqui em Maceió também aconteceu da mesma forma, mas esse caso foi em São Paulo. Uma mãe entrou com uma ação judicial pedindo 20 mil reais a uma creche, porque o filhinho dela, com aproximadamente 2, 3 anos,
teria sido mordido 8 vezes, né? 8 vezes seguidas, né? Em episódios distintos. E ela, entendendo que a escola responde pela guarda do filho, deveria essa escola ser punida por isto. Pois bem, a juíza negou esse dano moral e justificou, dizendo que, no fato alegado, na situação apresentada, não existiria razões para se impingir, para se impor à escola, à creche, um valor de dano moral. Veja, por quê? Porque ela entendeu que isso é um dissabor da vida, do cotidiano, das consequências dessa nossa existência. Ou seja, quantas mães deixam filhos em creches, quantas crianças ficam colocados em escolas de tempo integral, de tempo parcial, e que acontece esse tipo de situação. Então ela diz que não demandaria a aplicação de responsabilidade civil. Então, veja como é importante esse assunto que nós estamos vendo. Vocês vão se deparar no dia a dia de vocês com esse questionamento, com essa necessidade de diagramação dessas características, né? Da necessidade de apuração, da verificação se houve ou não danos em determinadas situações. Na esfera consumerista, isso é mais fácil, que vocês vão ver lá na frente, que não há muito uma elucubração, um aprofundamento sobre determinados conceitos. Quando, na verdade, o mais importante, e nós vamos ver também que eu vou falar sobre isso, tem inclusive nos slides, é a identificação de 3 requisitos, de 3 institutos importantíssimos, que seria o dano, a conduta do agente que praticou o dano e o nexo causal entre conduta e vítima, e se gerou, logicamente, esse dano, certo? Então, continuando nos slides que eu mandei para vocês, nós vamos ver que, como sociedade, como comunidade, como pessoas, nós elegemos princípios, pontos de uma convivência que não podem ser desrespeitados. Esses pontos tentam o quê? Preservar a vida, preservar a honra, preservar a dignidade, preservar o viver, né, do dia a dia. Então veja, esses pontos são considerados princípios. A partir dele é que a Constituição foi pensada, idealizada e promulgada, como também é a partir dele, e com reflexo logicamente da Constituição, que nós vamos ter leis que vão preservar, que vão arregimentar todo um arcabouço protecionista em relação ao cidadão. Daí nós temos princípios como da dignidade da pessoa humana, ou seja, que a pessoa humana está lá no artigo 1º da Constituição, né? Que a pessoa humana ela é agente principal desses princípios. Nós vamos ter também a definição de direito, que seria o direito inegociável, direito público, e o direito privado, que dá margens para que as pessoas possam transigir, que possam negociar. E a partir disso nós temos toda uma consideração sobre o que seria caro, importante para uma sociedade, ok? Então, seguindo adiante, e a partir dessa compreensão, nós vamos ver que o direito brasileiro, ele sempre buscou referências no direito estrangeiro, destacando-se o direito alemão, o direito italiano, o direito português, logicamente, e que nesses direitos, o direito romano, que esses direitos eles buscam nos apresentar o conceito, a estrutura do que seria responsabilidade. Nós vamos ter, por exemplo, o conceito no ordenamento jurídico, né? Didaticamente, né? Logicamente, para a gente poder compreender que a responsabilidade ela era chamada, né? Anteriormente, antigamente era
dividida entre responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Qual era o sentido dessa divisão? Ora, bem objetivo. A responsabilidade contratual, as obrigações, as definições, as submissões estavam vinculadas, estavam descritas, estavam anexas ao contrato, a um termo, a um ajuste entre partes. Ou seja, tudo do que ali estiver, tudo que ali foi ajustado, deve ser respeitado pelas partes como uma lei. Ou seja, contratualmente, as pessoas estipularam vínculos, direitos, obrigações e, logicamente, que aquela pessoa que não cumprir o que ali está, estaria descumprindo um conceito abstrato? Não. Estaria descumprindo um ajuste, um termo idealizado, negociado entre partícipes negociantes. Não é? Ou seja, quando eu deixo de cumprir as cláusulas, quando eu deixo de cumprir as obrigações que eu tenho no contrato, nasce aí, surge aí a tal da responsabilidade contratual. Ou seja, a responsabilidade contratual, ela se vincula às consequências jurídicas com o descumprimento do contrato por uma das partes. Já a responsabilidade extracontratual, como nós vamos ver, ela vai um pouco além desse conceito. O conceito dela é mais abrangente e, dentro da perspectiva antiga, era muito mais subjetivo. Enquanto na responsabilidade contratual você tinha uma descrição bem definida, bem objetiva das cláusulas que as partes deveriam cumprir, e como consequência do descumprimento nasce a responsabilidade. Na responsabilidade extracontratual, como o próprio nome diz, ela está às margens de um contrato, ou seja, as partes não estipulam de forma pré-definida os termos de convivência, os termos de respeito. E nessa responsabilidade extracontratual, é dela que nós vamos ver o nascimento, o surgimento da discussão, da aplicação dos danos, não é? Os danos de ordem principalmente moral e os danos também de ordem material, ok? Então anotem aí no livro de vocês, no caderno de vocês, que a responsabilidade civil, ela tem dois ramos ou dois grandes grupos conhecidos como responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Não é? Nós poderíamos também classificar a responsabilidade não mais proveniente da relação contratual ou de uma relação de acidente, de demandas, de danos, ou seja, extracontrato. Mas poderíamos classificar também a responsabilidade pelo grupo de subjetiva e objetiva, que lá na frente eu vou explicar a vocês, tá? Voltando um pouquinho sobre o conceito de responsabilidade contratual e extracontratual, nós vamos ver o seguinte, que a responsabilidade contratual, ela deriva, como eu disse anteriormente, das relações contratuais, ou seja, relações pré-estabelecidas, pré-definidas, né? E que a responsabilidade extracontratual, ela vai decorrer, na verdade, de um ato ilícito, de uma prática ilícita, de uma atitude desleal. E, veja que interessante, anote que isso aí é importantíssimo, que ela independe de um vínculo anterior. Veja, na responsabilidade contratual, duas pessoas têm um vínculo anterior porque o próprio contrato, ele é uma estipulação
pensada. As partes estipulam comportamentos, cumprimentos, obrigações, contraprestações. Na responsabilidade extracontratual, a pessoa pode gerar um dano na vida do outro sem ter qualquer tipo de contato e de contrato anterior. Então veja, você vai andando na rua, uma pessoa bate o carro em você, lhe atropela. Uma pessoa bate no seu carro. Uma pessoa atropela o seu cachorro. Um cachorro de alguém morde o seu filho. Nesses exemplos, essas pessoas que praticaram esses atos, os animais que praticaram o ato da mordida, o carro, o objeto que praticou, que acometeu o outro de prejuízo, as pessoas nunca tiveram contatos anteriores, nem contratos. Mas a atitude delas gerou, infelizmente, um dano. Ou seja, não tem como fugir da responsabilidade. Ok? Muito bem. Seguindo adiante, nós vamos ter, no slide que eu mandei para vocês, uma distinção entre responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Se vocês olharem direitinho, na responsabilidade contratual, como eu falei primeiro, a origem da violação está no desrespeito às cláusulas contratuais. Então, na contratual, o vínculo é o contrato. E na responsabilidade extracontratual, quem pratica o ato ilícito, quem gera o dano, ele na verdade, ele viola um dever legal que ele teria em relação ao outro. Por exemplo, desrespeito ao patrimônio do outro, desrespeito à pessoa do outro, à imagem do outro, ao nome, à consideração social do outro. Então, na extracontratual, o dano atingido é o bem protegido pelo ordenamento. Ok? Nós temos também na contratual o ônus de gerar que houve o ilícito, em regra, é da vítima que foi prejudicada pelo descumprimento das cláusulas contratuais. Então eu tenho um contrato com você e eu descumpro a cláusula. Como é que o outro vai provar que eu descumpri? Basta ele juntar o contrato e mostrar na cláusula qual foi a cláusula que foi descumprida, ok? Então, o ônus da prova é da pessoa que está acusando, ou seja, da vítima, que foi tomada pelo ato ilícito deste contratante, desse parceiro. Já na extracontratual, o ônus da prova, a vítima teria que comprovar, no conceito clássico, a culpa do agente. Enquanto que na contratual eu tenho que mostrar o desrespeito ao contrato, na extracontratual eu teria que mostrar a culpa de quem provocou aquele ato ilícito, certo? Então, nas duas tem critérios. Na contratual, nós vamos ver a necessidade, na contratual, da caracterização da demora, o que ele chama também de mora, causada à outra parte, ao outro partícipe da relação jurídica. Agora, veja que interessante, eu tenho cláusulas com você e, na verdade, eu estou descumprindo as cláusulas. Como é que eu provo que houve o dano, que houve um dano contratual? É só eu mostrar a cláusula e comprovar o descumprimento. Muito simples. Uma parcela que vai se vencer e eu não paguei no dia correto. Um bem que deveria ser entregue e eu não entreguei o bem. Ok? Já na responsabilidade extracontratual, nós vamos ver que basta que ocorra o ato ilícito, não mais vinculado a um contrato, na extracontratual, acontecendo um ato que o direito, o ordenamento considera ilícito, eu não tenho como deixar de aplicar a responsabilidade. Ok? Então, se a gente voltar de novo para aquele conceito de responsabilidade civil subjetiva e objetiva, nós vamos ver que o conceito de responsabilidade ele envolve, na verdade, culpa, ele envolve também dano.
E aí nós precisamos ver que em determinadas situações esta culpa, este dano, ele não precisa ser provado por quem alega. E nós vamos entender isto quando nós virmos principalmente a esfera do direito do consumidor. Ora, o consumidor é a parte mais fraca, vulnerável, é a parte que está exposta a um contrato que muitas vezes ela desconhece os termos e de repente, ocorrendo o dano, seria muito mais difícil para ela demonstrar que houve aquele dano do que para qualquer outro tipo de matéria, para qualquer outro tipo de conceito de relação jurídica. A relação jurídica de consumo, o consumidor, ele é sempre mais fraco. É a mesma coisa que você dizer que, por exemplo, numa relação entre pais e filhos, num divórcio, numa deserção, qualquer coisa nesse sentido, sempre os filhos vão estar numa situação de fragilidade em relação à questão dos pais. Então, esse é um tipo de matéria que, se a gente for ver dentro da esfera consumerista, é também uma matéria que nós devemos proteger os mais fracos. E é isso que o Código se dispõe quando ele trata de responsabilidade dentro da relação de consumo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide que ele diz o seguinte: o conceito de responsabilidade objetiva é quando não há, na verdade, a necessidade de eu ter que comprovar que houve a intenção, que houve o interesse, que houve a vontade, a culpa para provocar o dano. Basta que eu demonstre que houve o dano, o nexo causalidade do dano, né, que a partir dali já é aplicado o Instituto da Responsabilidade, ok? Nasce a partir deste conceito dois tipos de responsabilidade, que está lá no slide 13. É a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. Na objetiva, nós temos que a responsabilidade que independe de se provar a culpa. Enquanto que na subjetiva tem que haver a confirmação, tem que haver a comprovação de culpa ou dolo daquela pessoa que está sendo acusada de ter praticado o dano, ok? Seguindo adiante, eu gostaria de tratar da responsabilidade dentro da esfera especificamente do direito consumidor. Ora, a matéria, a natureza dessa relação jurídica, a matéria que nós discutimos, que é direito consumidor, a forma como é feito, como é estipulada essa relação jurídica, ela não deixa margem para dúvida. A responsabilidade na esfera de direito consumidor é uma responsabilidade objetiva, ou seja, não há necessidade da demonstração de culpa. Aí você vai perguntar, mas como é que o fornecedor, o comerciante, o fabricante, ele pode ser acusado de algo e ele mesmo, que não deu, teoricamente, razões para a acusação, ele tem que provar que não houve aquela acusação contra si. Ora, essa obrigação de comprovar que ele não errou está pautada, está baseada naquela teoria que eu falei no início dessa aula, chamada teoria do risco. Então veja, o sujeito, ele quando cria uma empresa, quando ele se dispõe a virar comerciante, ele na verdade está assumindo sobre si o dever de cuidar, de zelar pelo interesse do consumidor. Por quê? Porque o consumidor sempre é uma parte mais vulnerável, uma parte mais fraca dessa relação, ok? Então, existindo a teoria do risco, responde o fornecedor pelo cumprimento da obrigação de forma objetiva, ok? Muito bem.
Eu gostaria que, se vocês tiverem com o Código Civil aí para abrir, ou se quiserem apenas visualizar, nós temos aí o artigo 927 e o artigo 931 do Código Civil, certo? Então, nesses artigos desse novo Código 2002, vocês vão ver que a influência do Código do Consumidor já permeou, né, as entranhas do Código Civil quando ele foi pensado, quando ele foi editado e promulgado. Em que sentido? Lá nesses dois artigos já se fala da tal da responsabilidade, que não há necessidade, não prescinde de comprovação de culpa. Ou seja, em determinados grupos de relações jurídicas, a prova de responsabilidade, a prova de culpa não vai ser, o ônus não vai ser da parte mais fraca, terá que ser da parte hipersuficiente, ok? Deixa eu ver se tem mais uma última coisa. Não, eu acho que nós vamos encerrar por aqui. E eu vou mandar, juntamente deste vídeo, um texto para vocês lerem, tá bom? Aí eu gostaria que vocês lessem todo o texto que eu vou mandar, grifando principalmente as palavras ou os conceitos que vocês acharam relevantes. E nós vamos continuar a nossa aula de forma presencial. Eu estarei, se Deus quiser, presente na próxima segunda-feira. Um grande abraço e nós nos encontramos lá.